Pequenos ativistas veganos protestando contra carros a gasolina me impediram de ver minha mãe em seu leito de morte ao bloquearem a passagem, mas acelerei e passei por eles. Isso aconteceu há algumas horas. Minha mãe estava no hospital, ela estava doente há algum tempo, mas eu achei que tinha mais tempo. Então recebi a ligação, o médico me disse, você precisa vir agora, não daqui a 1 hora, não mais tarde esta noite, agora. Nem pensei 2 vezes, peguei minhas chaves e corri para o carro. O hospital ficava a uns 15 minutos, mas eu já estava pensando em como fazer o trajeto em 10. Não me importei com os limites de velocidade, não me importei com nada, só precisava chegar lá. Então eu os vi. No começo achei que era trânsito, talvez um acidente mais adiante, mas quando me aproximei percebi que não era isso. Era um protesto, um monte de pessoas havia se acorrentado ao longo de todo o cruzamento. Eles tinham faixas, cartazes, toda uma instalação como se fosse algum tipo de festival. Inclusive tinha um cara fantasiado de vaca rolando pelo asfalto e gritando sobre as máquinas assassinas movidas a gasolina. Era um protesto contra os carros a gasolina. Buzinei com força, nada. Baixei o vidro e gritei que precisava passar. Um cara na frente, com uma atitude de sabe-tudo, vamos chamá-lo de Theo, deu um passo à frente, como se estivesse no comando. Sinto muito, mas o planeta vem em primeiro lugar. Eu disse a ele que minha mãe estava morrendo. No começo eu nem estava com raiva, só desesperado. Supliquei para que me deixassem passar, eles riram. Uma delas, uma garota com um megafone, começou a fazer um discurso. Todos temos que fazer sacrifícios, a mudança climática é maior que seus problemas pessoais. Outro cara apontou para o meu carro e disse, se você realmente se importasse com sua família, não estaria dirigindo esse devorador de gasolina. Perdi a noção do tempo discutindo com eles, pareceu uma eternidade. As pessoas atrás de mim estavam buzinando, gritando, saindo de seus carros. Um cara numa caminhonete gritava para que eles saíssem da frente. Nada funcionou. Então o meu telefone tocou de novo. Peguei imediatamente, pensando que talvez fosse uma atualização sobre minha mãe. Era minha irmã, que já estava no hospital. Onde você está? Mamãe está perguntando por você. Eu mal conseguia ouvir com todo o barulho que havia ali. Suplei para que eles me deixassem passar, disse que minha mãe estava pedindo por mim, que precisava me ver antes que fosse tarde demais. Eles ainda se recusaram. Um cara até disse, além de gostar de poluir, ele também é um mentiroso que acha que vamos deixar ele passar. Explodi, não estava pensando, simplesmente pisei no acelerador. As correntes se romperam, os cartazes voaram e as pessoas pularam para o lado, gritando. Alguém jogou um balde de sangue falso no meu para-brisa, outro tentou arrancar o retrovisor do meu carro. Eu não liguei, não parei. Quando cheguei ao estacionamento do hospital, estava tremendo. Corri para dentro tão rápido que quase tropecei em mim mesmo. Não me importava se parecia um lunático, só precisava chegar ao quarto dela. Corri pelo corredor, virei na última esquina e congelei. A enfermeira estava de pé do lado de fora da porta. Sua expressão dizia tudo, eu nem precisei perguntar. Cheguei minutos tarde demais. Minha irmã estava lá dentro chorando. Minha mãe estava se segurando, esperando por mim, estava perguntando por mim, e eu não estava lá. Tudo porque um grupo de idiotas fantasiados de vaca achou que seu protesto estúpido era mais importante que um filho se despedindo de sua mãe. Eu não sei o que fazer com a raiva que sinto. Se ao menos eu tivesse avançado antes, se os tivesse ignorado antes, se tivesse chegado minutos antes, ela teria me visto. Mas fiquei preso no trânsito, implorando para um bando de imbecis que me deixassem passar. Edição. Obrigado a todos que escreveram, estive lendo os comentários e agradeço o apoio. Para todos que disseram sinto muito pela sua perda, obrigado. Para os que perguntaram o que minha mãe tinha, ela tinha câncer em estágio avançado. Sabíamos que o fim estava próximo, mas achei que tínhamos mais tempo. No dia anterior, o médico disse que ela estava estável. Tudo aconteceu rápido demais. Alguém perguntou se ela estava consciente antes de falecer. Minha irmã me disse que ela mal conseguia dizer algumas palavras, mas estava acordada e perguntando por mim. Isso é o que mais me destrói, ela estava esperando por mim. Algumas pessoas perguntaram quanto tempo eles me atrasaram. Verifiquei o registro de chamadas depois, desde o momento em que fiquei preso até conseguir passar, foram quase 30 minutos. 30 minutos que me roubaram o momento mais importante da minha vida. E para aqueles que dizem você devia ter avançado antes, sim, eu penso nisso o tempo todo.
Se eu simplesmente os tivesse ignorado desde o começo, se não tivesse perdido aqueles minutos implorando para que se movessem, teria chegado a tempo. Mas eu não queria machucar ninguém e, estupidamente, pensei que talvez eles tivessem um pouco de decência humana. Claramente, eu estava errado. Alguém perguntou se a polícia fez algo a respeito. Não, absolutamente nada. Quando cheguei ao hospital, eu estava tão furioso que quis chamá-los eu mesmo, mas minha irmã me implorou que não fizesse isso. Tínhamos acabado de perder nossa mãe e ela não queria que eu perdesse tempo com isso. E não, eu não era o único preso no trânsito, mas muitas pessoas começaram a dar meia volta e seguir por outro caminho. Essa não era uma opção para mim, porque outro caminho significaria quase 1 hora de viagem até o hospital. Não sei o que vou fazer agora. Sinto que preciso fazer alguma coisa, mas não tenho ideia de por onde começar. Atualização 1. Eu não tinha planejado atualizar, mas há algo que preciso contar sobre minha vida e vocês têm sido um grande apoio como grupo. Minha irmã e eu estávamos apenas tentando lidar com tudo, organizar o funeral, avisar a família, descobrir o que fazer depois. Eu havia empurrado completamente aquela manifestação para fora da minha mente, já não importava mais. Eu tinha perdido minha mãe e tinha que viver com o fato de que não cheguei a tempo por culpa daqueles idiotas. Então recebi uma ligação, era a polícia. No começo, pensei que talvez, finalmente, alguém tivesse feito algo sobre os manifestantes, talvez estivesse investigando e queriam saber se eu gostaria de prestar queixa contra eles por bloquearem ilegalmente a estrada. Não, o policial ao telefone soava sério demais. Ele me disse que eu precisava comparecer à delegacia para um interrogatório, sem explicações, apenas que era sobre um incidente ocorrido na estrada. Eu já estava com um mau pressentimento. Perguntei se precisava de um advogado, ele respondeu, isso depende de você. Sim, isso não era um bom sinal. Então fui até lá e, assim que entrei, fui preso. Não foi um interrogatório, não foi uma conversa, eles simplesmente me algemaram. Eu sabia que era algo grave, mas ao menos achei que teria a chance de explicar meu lado da história. Mas não. Os manifestantes haviam prestado queixa contra mim. Aparentemente, eu havia colocado vidas em perigo de forma imprudente e usado meu carro como uma arma. Eu disse que não atropelei ninguém, não importou. Eu disse que tinha uma emergência, que minha mãe estava literalmente no leito de morte, não importou. Porque os manifestantes tinham um vídeo. É claro, estava editado. Não mostrava como eu supliquei para que me deixassem passar, não mostrava como zombaram de mim, não mostrava como riram na minha cara quando eu disse que minha mãe estava morrendo. O vídeo começava justamente no momento em que eu acelerei. E, para piorar, um deles ainda fingiu ter sido atropelado. Os policiais me perguntaram se eu queria prestar uma declaração. Eu disse que sim, assim que prendessem as pessoas que bloquearam ilegalmente uma estrada inteira e me impediram de ver minha mãe moribunda. Eles não fizeram isso. Em vez disso, me acusaram de colocar outras pessoas em risco de forma imprudente e de agressão com uma arma mortal, porque, aparentemente, meu carro agora é considerado uma arma mortal. Disseram que eu tive sorte de ninguém ter se ferido, senão enfrentaria acusações de tentativa de homicídio. Sério, só podiam estar brincando comigo. Me colocaram em uma cela por 10 horas. Eu não sabia o que fazer. Eu não fiz nada de errado, não atropelei ninguém, só queria ver minha mãe antes que ela morresse. E agora eu estava sentado na cadeia como se fosse um criminoso. Quando finalmente me soltaram, o estrago já estava feito. Aquele vídeo havia se tornado viral. Os ativistas o publicaram em todos os lugares, controlaram a narrativa antes mesmo que eu soubesse o que estava acontecendo. As pessoas estavam me chamando de psicopata. Uma manchete dizia literalmente, motorista enlouquecido atropela manifestantes pacíficos pelo clima. E então começou o verdadeiro inferno. Primeiro, perdi meu emprego. Quando cheguei em casa, tinha um e-mail do meu chefe, demitido. Só dizia, seu comportamento não reflete os valores da empresa. Trabalhei lá por 6 anos, nunca tive problemas, nunca recebi uma advertência, mas não importou, porque agora eu era uma pessoa radioativa. Depois, meu senhorio me ligou. Aparentemente, aquelas pessoas descobriram onde eu morava. Ele não queria problemas, então disse que eu tinha 30 dias para sair. Eu estava literalmente perdendo meu lar por causa disso. E, além de tudo isso, vieram as ameaças de morte. Gente me dizendo para me matar, dizendo que esperavam que eu fosse atropelado assim como eu tentei fazer com aqueles pobres manifestantes. Minha irmã estava com medo.
Ela me disse que eu deveria ir ficar na casa de um amigo por um tempo, só por precaução, caso alguém realmente aparecesse no meu apartamento. Passei de estar de luto pela minha mãe para perder meu emprego, meu apartamento e, aparentemente, toda a minha vida. Tudo por causa de um bando de idiotas com tempo livre demais. Mas é aí que tudo fica ainda pior. Minha irmã me contou algo estranho. Uma amiga dela estava perto da manifestação antes de ela começar. Ela não fazia parte do grupo, só estava na região enquanto eles se organizavam e ouviu algo. Aparentemente, aquilo nem sequer era uma verdadeira manifestação. Ela ouviu eles falando sobre conseguir a gravação perfeita. Eles literalmente estavam posicionando câmeras antes mesmo de bloquearem a estrada. Estavam filmando antes mesmo de a manifestação começar. Isso não era sobre o meio ambiente. Isso não era sobre mudança climática. Era sobre se tornarem virais. Então comecei a investigar. E foi quando descobri quem realmente estava por trás disso. O cara que liderava tudo, Theo, o idiota com cara de sabe-tudo que riu na minha cara, não era apenas um ativista qualquer. Ele é dono de uma empresa local de instalação de painéis solares e estações de carregamento para carros elétricos. Eles bloquearam a estrada para ganhar visualizações, e eu fui o pobre coitado que acabou no meio de tudo isso. Eu não sei o que fazer agora. Estou sem emprego, sem lugar para morar, e toda a internet pensa que eu sou um monstro. Mas pelo menos acho que essa nova informação pode me ajudar. Atualização 2. Estive fazendo mais pesquisas no meu tempo livre, que agora é praticamente todo o meu tempo, graças àquela cabeça de vaca, Theo. Vocês já sabem que ele não era apenas um simples ativista e que tinha interesses maiores do que apenas protestar pelo meio ambiente. Também me contaram que algumas pessoas o viram ensaiando toda a manifestação em um café próximo dali. Depois descobri que alguns dos manifestantes nem sequer eram ativistas de verdade. Reconheci um deles, um cara de óculos escuros que gritava no megafone durante o protesto. Ele me parecia familiar, então fui investigar. Acontece que ele é ator. Não é brincadeira, no perfil dele no LinkedIn literalmente diz disponível para papéis de ativismo. Naquele momento, soube que tinha algo grande nas mãos. Então continuei cavando. Investiguei a empresa de Theo. Ele administra essa empresa de energia limpa, uma daquelas que se promove como ética e sustentável. Pelo menos é isso que diz na página sobre nós. Mas de limpa não tem nada. E não estou falando de poluição ambiental. Ele emprega trabalhadores indocumentados. E olha, eu não sou contra essas pessoas estarem aqui, não apoio deportações nem nada do tipo, mas tem um problema sério se você só as contrata para economizar dinheiro. E para piorar ainda mais a situação do Theo, ele nem sequer acredita no próprio ativismo. Descobri que ele tem uma daquelas caminhonetes gigantes, que parece que precisa carregar um poço de petróleo e uma refinaria para rodar um único quilômetro. Ele me humilhou por dirigir um carro a gasolina, enquanto ele gasta em combustível para ir tomar um café o que eu gasto em um ano inteiro. Tudo isso era por dinheiro. Ele armou toda aquela manifestação para viralizar, para que as pessoas associassem carros a gasolina com destruição e vissem sua empresa como a solução. E funcionou, por um tempo. Até que eu vazei tudo. Peguei tudo que encontrei, organizei bem e espalhei por aí. Enviei para todos os jornalistas, sites e pessoas que pude imaginar. E então, esperei. As mesmas pessoas que me chamavam de assassino psicopata se voltaram contra Theo da noite para o dia. As matérias começaram a pipocar por toda parte, e as imagens que eu vazei começaram a se espalhar. Theo tentou controlar os danos, mas já era tarde demais. Ele passou de ser o líder de uma nobre manifestação ambientalista que enfrentou um motorista enfurecido, para ser o fraudador que explorava o ativismo para promover seu próprio negócio. Alguns dos manifestantes o traíram. Um par deles veio a público e admitiu que foram pagos para estar lá. Inclusive confirmaram que Theo ordenou que não se movessem, não importava o que acontecesse. Foi aí que percebi que eles precisavam de alguém como eu. Eles queriam que o motorista ficasse furioso, precisavam de imagens de alguém perdendo o controle. Por isso eles riram quando eu implorei para que me deixassem passar. Eles queriam que a situação saísse do controle, e conseguiram. No entanto, embora a vida de Theo agora esteja um caos, a minha ainda não melhorou. Ainda estou vivendo com as consequências do que esse idiota fez. Ainda estou sem emprego. Ainda estou procurando um lugar para morar. Mas, pelo menos, agora eu não estou sozinho. Theo está me fazendo companhia. Atualização 3. Reddit, eu achei que as coisas finalmente estavam se acalmando.
A empresa do Theo estava afundando, as pessoas o chamavam de fraude e eu só tentava encontrar uma forma de reconstruir minha vida depois de toda essa bagunça. Eu estava ficando na casa da minha irmã, no fim das contas, tentando evitar as consequências daquela turba da internet que havia me atacado. E então Theo apareceu na minha casa. Foi há 2 noites, por volta das 10h30 da noite. Eu estava sentado no sofá da minha irmã, rolando a tela do meu notebook, procurando ofertas de emprego, tentando encontrar algo que me ajudasse a me reerguer. A última coisa que eu queria era outro lembrete desse pesadelo todo. Foi então que meu telefone começou a vibrar, uma notificação atrás da outra. Era minha vizinha do antigo apartamento. No começo, ignorei, achando que ela só queria saber como eu estava. Mas então ela me mandou uma mensagem de texto. Tem um cara parado na sua porta, batendo sem parar. Parece furioso. Vou chamar a polícia. Na mesma hora, eu me ajeitei no sofá e pedi que ela descrevesse o sujeito, só para ter certeza. No momento em que ela disse: alto, magro, de moletom com capuz, andando de um lado para o outro. Eu soube que era o Theo. Pedi que minha vizinha ficasse dentro de casa, que apagasse as luzes e gravasse tudo. Ela concordou, mas continuou observando pela lente da porta. Alguns minutos depois, ela me mandou outra mensagem. Ele está no telefone, parece furioso, fica olhando para os lados. Eu já estava com um pressentimento ruim. Não sabia se ele estava sozinho ou se tinha trazido alguém com ele. Esse cara já tinha destruído minha vida e agora estava na minha porta. Aparentemente, depois de andar de um lado para o outro por um tempo, ele perdeu a paciência. Começou a esmurrar minha porta como um lunático, gritando para eu sair. Minha vizinha gravou tudo em vídeo. Ele estava berrando coisas como: você arruinou minha vida. Você não sabe com quem está mexendo. Apaga essa merda agora ou, juro por Deus. Pedi que ela chamasse a polícia, e ela chamou. Eu não estava lá para ver pessoalmente, mas minha vizinha continuou gravando. Assim que o Theo viu as luzes vermelhas e azuis piscando, ele surtou. No vídeo, dá para ver ele tentando agir normalmente, literalmente alisando o moletom, enfiando as mãos nos bolsos e se afastando como se estivesse apenas passando por ali. Então os policiais desceram da viatura e começaram a interrogá-lo. No começo, ele se fez de desentendido, disse que só queria ter uma conversa. Mas quando perguntaram por que ele estava batendo na minha porta e gritando ameaças, ele começou a gaguejar. Foi aí que minha vizinha saiu e mostrou o vídeo para eles. Um dos policiais pegou o celular dela e começou a reproduzir a gravação bem na cara do Theo. Foi nesse momento que ele percebeu que estava ferrado. Os policiais nem hesitaram, algemaram ele na hora. Ele foi acusado de assédio e invasão de propriedade. E como ele já estava enrolado com outros problemas, isso só piorou ainda mais a situação dele. Ao verificarem os antecedentes dele, descobriram que ele já tinha uma ordem de restrição anterior, de um ex-sócio comercial. Então não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Na manhã seguinte, a polícia me ligou. Disseram que eu poderia apresentar mais acusações se quisesse, já que ele havia me ameaçado. Ainda não decidi, mas estou pensando seriamente nisso. Se a reputação de Theo já estava arruinada, e por consequência a da empresa dele, com tudo isso que aconteceu agora ficou ainda pior. A única pessoa que deve estar contratando os serviços dele agora deve ser uma planta rolando pela rua. Theo tentou arruinar minha vida e acabou destruindo a própria. Eu não sinto pena dele, e não acho que algum dia vá sentir. Para falar a verdade, até fico feliz que um idiota como ele tenha dado um tiro no próprio pé. Isso não traz minha mãe de volta, mas ver um cara tão mesquinho se dar mal pelo que fez. Bom, é um pequeno alívio. Atualizarei se acontecer algo importante, mas por enquanto, é isso. Atualização 4. Sinto que devo a todos que acompanharam essa história até aqui contar tudo o que aconteceu de novo. Neste ponto, eu achava que Theo já estava completamente acabado, mas aparentemente ele ainda não tinha terminado de cavar um buraco ainda mais fundo para si mesmo. Ele tentou fugir do país dirigindo aquela caminhonete monstro até a fronteira. E fez isso apenas 24 horas depois de ter sido preso. Ele saiu sob fiança e não estava com o passaporte, então tentou cruzar a fronteira por estradas alternativas. Bem, a polícia também patrulha esses caminhos. Quando pediram a documentação dele e passaram no sistema, descobriram que Theo não tinha permissão para sair do país. Esse cara já estava cheio de problemas pela denúncia que ele mesmo fez contra mim, aquela que foi toda orquestrada, além das ameaças e dos funcionários ilegais da empresa dele. A essa altura, eu só estava assistindo tudo desmoronar como um espectador.
Não precisei fazer nada, ele mesmo estava se destruindo. Algumas semanas depois, fui chamado para testemunhar em uma audiência sobre as acusações de assédio e invasão de propriedade. O advogado dele tentou argumentar que Theo estava emocionalmente abalado pela tensão negativa da mídia e que eu tinha arruinado a vida dele. Mas o juiz respondeu que essa tensão foi apenas o resultado das táticas de publicidade duvidosas que ele usou. O caso durou 2 dias. Theo foi considerado culpado por assédio, invasão de propriedade e violação da prisão domiciliar. Ele recebeu uma sentença suspensa de 1 ano, o que significa que, se fizer qualquer besteira novamente, vai direto para a cadeia. Uma semana depois, a empresa dele declarou falência. Foi uma jogada forçada porque alguns fornecedores começaram a processá-lo por contratos não pagos. Além disso, ele também está sendo processado pelos próprios sócios, porque aquela infame campanha publicitária fez com que ele perdesse 90% das vendas de uma semana para outra, e esse prejuízo não parou de crescer desde então. Inclusive, alguns ativistas de verdade destruíram a caminhonete dele, riscaram, picharam e furaram os pneus. Muita gente tem me perguntado se eu ainda estava enfrentando acusações por ter colocado em risco os manifestantes quando acelerei para atravessar o bloqueio. Não. Quando Theo foi exposto, os promotores retiraram discretamente o caso contra mim. Sem desculpas, sem declarações, simplesmente desapareceu. Agora, uma boa notícia para mim, consegui um novo emprego. Um amigo me ajudou a entrar em uma área completamente diferente, e honestamente, estou gostando mais do que do meu antigo trabalho. Também me mudei, porque morar com minha irmã não era algo que nenhum de nós queria. Nos damos bem e estamos mais próximos do que nunca, mas ninguém quer morar com um irmão na vida adulta. A única coisa que ainda me atormenta é que nada disso muda o que aconteceu com minha mãe. Ainda não consegui me despedir dela. Então, de certo modo, essa foi minha forma de vingança por isso. Essa vingança não vai trazer nada de volta, mas acho que é assim que a vida é. Temos que aprender a aceitar tanto o que ela nos dá quanto o que ela nos tira. Atualização 5. Será que na prisão deixam usar fantasias? Por que Theo poderia muito bem vestir aquela que um dos manifestantes usou na falsa manifestação? Theo teve alguns problemas com seus ex-sócios, que o processaram pelas perdas que ele causou. E se tornar agressivo com eles e fazer ameaças foi uma péssima ideia, especialmente quando você está em liberdade só porque o juiz resolveu te dar uma última chance. Então agora, sim, ele vai ter que cumprir aquele ano de prisão. E, se não me engano, talvez um pouco mais também. Além disso, quando sair, vai ter uma bela dívida esperando por ele. Todos os seus bens foram confiscados, inclusive a caminhonete, ou o que sobrou dela. Mas, mesmo assim, ele ainda deve dinheiro aos ex-sócios, porque sua brilhante ideia acabou arruinando todos eles. Também fico pensando se na prisão servem comida vegana. Embora eu nem saiba se Theo realmente era vegano ou se aquilo era só mais um detalhe falso nos cartazes para dar mais realismo à encenação. De qualquer forma, ver como Theo continua se afundando cada vez mais tem sido o que mais me diverte. Nada como ver um idiota recebendo o que merece. Por isso, há um tempo, comecei a considerar a ideia de processá-lo por difamação, porque ele planejou toda aquela manifestação como parte de sua campanha publicitária, sem se importar em destruir minha vida no processo. Também o processei por danos emocionais, por me impedir de me despedir da minha mãe nos últimos momentos dela. Eu sabia que era um caso quase perdido quando a empresa dele faliu e ele começou a ser bombardeado por processos. Eu sabia que não havia muito dinheiro sobrando, no máximo, eu acabaria desperdiçando pouco que tinha economizado, dinheiro que deveria durar até eu conseguir um emprego, que na época eu nem sabia quando viria. Bem, esse emprego chegou e eu pensei, agora que tenho um pouco de dinheiro, por que não tornar a vida do Theo ainda mais miserável? E foi o que eu fiz, processei ele, e ganhei o caso. Agora estou na lista de todos que esperam receber dinheiro dele. Mas só de saber que minha contribuição ajudou a tornar a vida dele ainda mais infernal, já me sinto bem. Essas dívidas vão estar esperando pacientemente por ele quando sair da prisão. Minha mãe, embora não fosse muito vingativa, sempre reclamava de como pessoas arrogantes e metidas sempre pareciam sair impunes. Então acho que isso a deixaria feliz. É uma pena que na prisão não tenha veganos que façam justiça com as próprias mãos, isso não seria nada mal. Mas com certeza ele está cercado de outros trapaceiros como ele, e então, de certo modo, vai se sentir em casa. Só espero que ele não fique confortável demais, afinal, ele ainda precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro quando sair para pagar a todos nós. História 2.
Meu namorado ficou bravo e quebrou minhas coisas, quando me recusei a ser madrinha no casamento da minha irmã. Olá, estou em uma situação difícil e preciso de uma perspectiva externa, além da dos meus amigos e família, usando nomes falsos e uma conta descartável por questões de privacidade. Vou tentar ser breve. Eu, 26 anos, tenho um namorado, Tommy, 27 anos, com quem estou há 11 meses. Ele é um cara muito carinhoso e sempre me tratou bem. Como qualquer casal, tivemos algumas pequenas desavenças, mas nada sério até agora. Para contextualizar, minha irmã mais velha, Kimi, 31 anos, vai se casar com o noivo Gray, 23 anos, daqui a 3 meses. Gray é primo do meu ex-namorado, Levi, 26 anos. Levi e eu namoramos desde o primeiro ano do ensino médio até a faculdade, até que terminei com ele há 2 anos. Quando ele começou a ter sentimentos por sua agora namorada, Tammy, 24 anos, que ele conheceu na faculdade. O término foi amigável e não há ressentimentos. Estamos em bons termos, conheço Levi desde que eu tinha 6 anos e fomos melhores amigos durante toda a nossa infância, compartilhando o mesmo grupo de amigos. Por conta disso, passei muito tempo na casa dele, e a família dele se tornou como uma segunda família para mim. Mesmo depois do término, os pais de Levi, suas 2 irmãs mais velhas e a família estendida continuaram me convidando para eventos familiares. Eu participei de alguns, mas quando Levi me disse que Tammy se sentia desconfortável com a minha presença, comecei a ir com menos frequência por respeito. Isso foi antes de eu começar a namorar Tommy. Kimi continuou frequentando eventos familiares, já que estava com Gray. Dito isso, ainda vejo ocasionalmente Levi em pequenas festas organizadas pela minha melhor amiga Mai, 25 anos. Ela e o namorado Hunter, 26 anos, ainda são amigos de Levi, então ele às vezes está lá. Não interagimos muito nesses eventos. Tommy conheceu Levi nessas reuniões e até conversou com ele algumas vezes. Ele nunca mencionou ter algum problema com isso. Agora para o problema. O casamento de Kimi e Gray será um evento pequeno e íntimo, apenas com amigos próximos e família. Eu sou dama de honra e Levi é padrinho, o que significa que estamos emparelhados para caminhar pelo corredor juntos. Inicialmente fiquei um pouco desconfortável com isso, mas amo minha irmã e quero apoiá-la, então deixei meus sentimentos de lado. A namorada de Levi, Tammy, foi convidada e ela está totalmente tranquila com tudo isso, já que a maior interação que Levi e eu teremos é caminhar juntos por alguns segundos. Mas Tommy ficou furioso. Agora ele se recusa a ir ao casamento e me deu um ultimato. Ou eu desisto de ser dama de honra e vou apenas como convidada, ou não vou de jeito nenhum. Eu, claro, disse não. Esse é o casamento da minha irmã e eu quero estar lá para ela. Não é minha culpa que o noivo dela seja parente de Levi. Tommy perdeu o controle, gritou comigo, me chamou de nomes horríveis, me acusou de querer me trair com Levi e então quebrou algumas das minhas coisas antes de sair furioso. Agora ele está na casa de um amigo e se recusa a me ver ou falar comigo. Eu nunca o vi tão bravo antes. Nunca dei a ele nenhuma razão para achar que eu o trairia com Levi, e Levi e eu não fazemos questão de nos falar. Então não faço ideia de onde isso esteja vindo. Depois de conversar com meus amigos sobre isso, acabamos voltando a falar com Levi, e ele realmente se ofereceu para desistir de ser padrinho para evitar o drama. Eu disse para ele não fazer isso. Minha família agora sabe o que aconteceu, porque Levi contou para Gray, e meus pais estão furiosos. Kimi está desgostada com a forma como Tommy me tratou. Eles não querem mais ele no casamento. Tentei entrar em contato com Tommy, mas o amigo dele me mandou uma mensagem dizendo que ele não quer me ver. Eu realmente estou preocupada com ele, porque essa reação está completamente fora de seu caráter. Ele sempre foi um ótimo namorado, mas toda essa situação está me fazendo questionar as coisas. Então, como meus amigos e minha família dizem que não sou eu, mas preciso de uma perspectiva externa. Edição. Obrigada a todos por me abrirem os olhos. Vou terminar com Tommy e empacotar as coisas dele. Vou entrar em contato com um amigo dele, onde ele está ficando, para pegar a maioria das coisas dele. Obrigada. Esta é minha última edição. Muitas pessoas estão perguntando por que eu não poderia ser emparelhada com outra pessoa. Minha irmã e o noivo dela escolheram as duplas com base no que parecia mais confortável para todos. Como Levi e eu já nos conhecemos bem e estamos em bons termos, acharam que seria a opção menos desconfortável. Não foi feito para causar drama, apenas para facilitar as coisas para o grupo de damas e padrinhos. Eu sei que Levi e eu temos uma longa história juntos, passamos por muitas coisas. Eu ainda me importo com ele de longe, mas nosso relacionamento realmente começou a se desintegrar depois que perdemos nosso filho, que nasceu sem vida. Fomos jovens e embora tenhamos permanecido juntos por mais alguns anos, as coisas nunca foram as mesmas. Eventualmente Levi desenvolveu sentimentos por outra pessoa, sua atual namorada, e ele foi honesto comigo sobre isso antes de começar a namorá-la. Terminamos o relacionamento de forma amigável, porque naquele momento percebi que eu também não sentia mais o mesmo. Simplesmente deixamos de nos amar, acontece. Atualização. Eu empacotei a maioria das coisas de Tommy e mandei uma mensagem para o amigo dele vir pegar as coisas.
Dei a ele 2 dias para pegar as coisas dele da minha casa. Ele veio no dia seguinte. Quando ele chegou, entrou sozinho enquanto o amigo dele ficou no carro esperando. Meu pai e meu primo mais velho estavam comigo, caso fosse necessário. Sei que alguns de vocês podem não gostar disso, mas Tommy e eu acabamos tendo uma conversa séria depois que ele terminou de carregar as coisas no caminhão. Meu pai e meu primo ficaram na sala de estar enquanto falávamos privadamente no meu quarto. Eu precisava de um fechamento, nós dois precisávamos disso. Tommy se desculpou. Ele disse que sentia muito por ter gritado, me chamado de nomes e quebrado minhas coisas. Ele também se ofereceu para pagar pelos danos, mas eu disse não. Neste ponto, substituir minhas coisas não consertaria o que já estava quebrado. Ele disse que queria tentar resolver as coisas e começar de novo, mas eu rejeitei a ideia imediatamente. Agora, eu mal confio nele e para mim, uma vez que a confiança se vai, o relacionamento também vai. Perguntei a ele por que ele de repente teve tanto problema com Levi quando ele nunca teve antes, mesmo quando participávamos de eventos familiares e encontros com amigos juntos. Foi então que ele admitiu algo que eu não sabia. Ele tinha vasculhado o meu armário. Meu armário está cheio de muitas coisas pessoais. Ele estava procurando algo e encontrou um pequeno baú floral onde guardo memórias especiais, álbuns de fotos, cartas e pequenos presentes de familiares, amigos e experiências passadas. Curioso, ele decidiu olhar. Dentro, ele encontrou cartas que Levi tinha escrito para mim, cartões presente de familiares e amigos, e alguns desenhos que Levi fez para mim. Depois ele encontrou meus 2 álbuns de fotos. Um estava cheio de fotos da minha infância, amigos, família e Levi, desde quando éramos crianças até o ensino médio, a formatura e a faculdade. O segundo álbum era feito à mão, a irmã mais velha de Levi o fez para nós e Levi me deu de presente. Era um álbum verde com bolinhas brancas, com um coração e a letra L na capa. L de Levi. Esse álbum guardava algumas das minhas fotos mais pessoais e significativas de nós, desde a infância até a escola, passando pela vida adulta. Havia uma foto que Tommy encontrou. Era uma foto de quando eu estava grávida do filho de Levi e meu. Estávamos na cabine de verão do tio de Levi. Levi estava me abraçando por trás, seus braços embaixo da minha barriga, beijando minha bochecha enquanto eu colocava uma mão em sua bochecha e a outra na minha barriga. Meus olhos estavam semifechados e eu estava sorrindo muito. Tommy me disse que aquela imagem ficou na cabeça dele desde então. Ele admitiu que vasculhou minhas coisas 8 meses depois de começarmos a namorar e nunca me contou. Ele disse que depois de ver aquela foto, ele sentiu que nunca poderia competir com o que eu tive com Levi, que não importava o que ele fizesse, eu nunca o amaria tanto quanto amava Levi. Ele disse que nunca se sentiu assim com suas 2 ex-namoradas, mas comigo era diferente. Ele sentia que eu já tinha dado todo o meu amor para outra pessoa. Ele disse que percebeu nas pequenas coisas, que quando ele me dava presentes eu não parecia tão empolgada. Quando ele me trazia flores ou um cartão presente, eu só dizia obrigada, colocava-os na bancada e seguia em frente. Diferente dos presentes de Levi, que eu guardava em uma caixa especial, os dele não pareciam ter o mesmo significado para mim. Ele até encontrou um dos cartões que ele me deu no lixo da cozinha. Eu me senti absolutamente péssima quando ele disse isso. Eu nunca quis fazê-lo se sentir assim. Eu nunca joguei fora nada do que ele me deu. Tudo que ele me deu estava na gaveta do meu criado mudo. Claro que não estava em uma caixa de recordações como as coisas de Levi, mas isso não significava que eu não me importava. Eu adoro pegar e ler essas coisas, às vezes, do criado mudo. Então ele disse algo que realmente me machucou. Ele me disse que ver aquela foto minha grávida, naquela imagem, o deixava desconfortável, que parecia estranho e que ele não gostava disso. Eu não entendi nem o que ele queria dizer, mas ouvi-lo dizer isso realmente doeu, sem dúvida. Nesse ponto eu desabei em lágrimas. Ele estava segurando todos esses sentimentos, todo esse ressentimento, e ao invés de falar comigo sobre isso antes, ele deixou tudo se acumular até explodir por causa da situação da dama de honra. Eu gostaria que ele tivesse me contado antes, ao invés de deixar as coisas chegarem a esse ponto, porque apesar de tudo eu ainda o amava. Eu disse a ele que ainda o amava, mas que ele ultrapassou um limite pessoal, mexendo nas minhas coisas sem meu conhecimento ou consentimento. Aquele baú de memórias é muito pessoal para mim, e me machucou saber que ele invadiu aquele espaço. Não tínhamos mais o que conversar. Ele simplesmente se levantou e me disse boa sorte para o próximo cara. Ele vai precisar, especialmente tendo que lidar com você. Isso doeu. Eu fui nada além de grata com ele, mas no fim das contas, foi isso que ele me deixou com eu chorei tanto. No começo eu estava apenas brava com ele, mas no fim, foi esmagador passar por mais uma decepção. Meu pai e meu primo ficaram comigo naquela noite e eu fiquei grata por não estar sozinha. Neste momento, estou planejando focar em mim mesma. Não pretendo namorar por um bom tempo, porque quero me curar e trabalhar na minha própria felicidade primeiro. Um dia, adoraria estar com um homem que quer uma grande família e muitos filhos comigo, mas isso não é o meu foco agora. Minha prioridade é continuar aproveitando minha vida, continuar trabalhando no meu emprego que eu amo.
Pretendo sair com meus amigos muito mais, passar tempo de qualidade com as pessoas que realmente se importam comigo. Também estou planejando passar mais tempo com minha família. Tenho ligado para meus amigos, e isso realmente tem me ajudado a me sentir apoiada. Eu também conversei com Levi, e ele realmente apareceu de surpresa para ver como eu estava. Ele me trouxe morangos cobertos de chocolate, meus favoritos, e sua namorada até fez para mim um pequeno geco de crochê que se parece com meu geco de estimação, meu animal favorito. Foi um gesto tão doce que eu realmente chorei. Acabamos conversando por horas, jogando meu antigo GameCube, especialmente Mario Kart, Double Dash, Super Smash Bros. Melee e Digimon World 4, nos reconectando como quando éramos crianças. Definitivamente houve algumas lágrimas, mas também abraços, e prometemos estar lá um para o outro mais. Isso me deixou realmente feliz. Não, nada aconteceu entre nós. Levi realmente planeja pedir Tammy em casamento no futuro próximo. Ele parece muito mais feliz com ela do que jamais foi comigo durante o nosso relacionamento. Eu nunca o vi florescer com ninguém como ele fez com ela. Ele também é muito mais afetuoso com ela do que foi comigo. Eu realmente espero que eles se casem e construam uma vida e uma família linda juntos. Eles merecem isso. E uma boa notícia é que minha melhor amiga, Mai, e eu também estamos planejando uma viagem divertida fora do estado no início de junho, provavelmente para Idaho por uma semana, já que moramos em Maine, e estamos planejando uma viagem maior com um grupo de amigos. Ainda estamos tentando decidir quando e onde, já que alguns dos nossos amigos moram fora do estado e precisamos encontrar uma boa agenda. Estou planejando me mudar do meu apartamento em breve, provavelmente depois que o meu contrato de aluguel terminar. Vou conversar com o tio de Levi e me mudar para uma das propriedades pequenas dele, com 2 dos nossos amigos mais próximos, para um novo começo. Então, pela primeira vez em um tempo, sinto que tenho algo para esperar. Estou empolgada para focar em mim mesma, aproveitar o casamento da minha irmã e Bill, e apenas viver minha vida. Obrigado a todos novamente, desejo a todos um dia maravilhoso e adorável. Edição. Não estou apaixonada por Levi, apesar do que algumas pessoas estão dizendo. Só porque eu guardo algumas coisas do passado, não significa que ainda tenha sentimentos românticos por ele. Na verdade, ainda tenho amor por Tommy. Leva um bom tempo para eu perder totalmente os sentimentos por alguém, mesmo que eles tenham me machucado. Eu também gosto muito da namorada de Levi, ela é incrivelmente gentil. E para aqueles que dizem que eu vou ficar com Levi, por favor, repensem. Eu não fico correndo atrás de pessoas em relacionamentos, especialmente alguém por quem eu não tenho mais sentimentos. Eu não sou o tipo de pessoa que sai por aí. Eu valorizo a conexão emocional e a construção de um vínculo significativo antes de dar esse passo com alguém. Eu tenho padrões melhores que isso.